deixar ela disponível para consulta, né, posterior. Se vocês quiserem aparecer na filmagem, é só vocês abrirem a câmera, tá? Senão, se vocês não aparecem, se estiverem com as câmeras desativadas, o palestrante, o convidado, que é o Mauro, ele vai estar disponibilizando o material também da palestra, né, para vocês consultarem depois. E os questionamentos também, né, podem ser feitos após a palestra. Rodrigo, tu gostaria de falar alguma coisa? Que daí depois eu apresento o Mauro aí. Bom, boa noite, pessoal. O pessoal está conectando ainda aí, né? Boa noite, Mauro. Obrigado por aceitar aí pela nossa conversa, aceitar o convite aí para estar conversando com a gente, né? É importantíssimo o assunto que tu vai tratar nesse momento, tá? Então, às vezes o ideal, o normal da gente é se encontrar no centro empresarial, sentar, conversar, bater um papo presencial. Era mais assim, mais pessoal, ficava mais aconchegante, mas a gente tem que se virar do jeito que o negócio anda, né? Então, vou deixar seguir ali, te agradeço pela disponibilidade aí. Tá bom. Obrigada, Rodrigo. Então, eu gostaria de apresentar o Mauro Dávila, né? O Mauro, ele tem formação em TI e análise de sistemas. Ele tem MBA em gestão empresarial pela FGV e especialização em controladoria também pela FGV. É consultor certificado SAP, possui 18 anos de atuação em desenvolvimento, implementação e gerência de projetos simples, ERP. Atuou 5 anos como controller e atua há mais de 10 anos em consultoria de gestão. Então, o Mauro tem bastante conhecimento aí para nos passar. Mauro, é contigo. Boa noite, pessoal. Então, inicialmente, eu agradeço o convite do Centro Empresarial, né, para a gente estar aqui compartilhando um pouco desse conhecimento com vocês. Com relação ao que será apresentado, como o grupo é heterogêneo, o nível de conhecimento é diverso, né? Alguns vão ter um conhecimento mais avançado do assunto, outros um conhecimento mais básico. Então, pode ser que alguma coisa que eu estiver apresentando aqui possa parecer muito óbvia para alguém, mas possivelmente vai ter alguém no grupo aí que é uma informação relevante. A minha apresentação ela não vai ser longa, ela vai durar em torno de 40 minutos e depois aí a gente vai ter bastante tempo para responder os questionamentos de vocês e fazer um bate-papo, tá? Então, eu vou compartilhar aqui com vocês uma apresentação do PowerPoint. Bom, vamos lá. Eu começo fazendo uma analogia, tá, com uma situação do cotidiano, né? O momento atual com uma situação do cotidiano. Imagine que você está num barco no oceano, o mar bastante tranquilo, né? E é isso que a nossa economia, a situação de boa parte das empresas estava até fevereiro, março desse ano, né? A economia se recuperando da estagnação que ela teve, várias empresas crescendo em relação aos anos anteriores, com boas perspectivas, quando de repente aparece nesse oceano tranquilo aquela famosa marola, né? No nosso caso, o tal do coronavírus lá na China, né? Aí a gente olhava para aquilo e dizia, não, isso aí é coisa de chinês, vai ficar lá, né? De repente se alastra pela Europa e nós, não, isso não vai chegar aqui, porque aqui a gente tem dengue, chikungunya e não sei mais o que, o coronavírus não vai ter vez aqui. Até que chega no dia 20 de março, né, que foi o dia que toda a nossa região praticamente fechou completamente, as cidades fecharam, todos os estabelecimentos, e a gente, eu pelo menos, creio que vocês também se depararam com aquela situação e ficou se perguntando, puta, o que vai acontecer? Tá?
Aí a gente imaginava, bom, é coisa de 15 dias, 20 dias, voltaremos ao normal. Pois bem, nós estamos aqui há já quase 90 dias dessa situação. Pouca coisa evoluiu, alguma coisa assim, mas nós não temos uma perspectiva ainda de quando vai voltar ao normal, se é que vai voltar ao normal. Então, a analogia que eu faço é nessa nossa situação com o barco, aquele que está no oceano, e do nada vem a marola, se transforma numa onda gigante que te derruba o barco, te joga para longe, te joga no mar, e o mar está turbulento, e é essa a situação que, de maneira geral, nossos negócios estão no dia de hoje. Então, nessa situação, você tem duas alternativas, comparando com o mar, né? Tem duas alternativas de sobrevivência. Ou você tem uma conjunção de fatores muito favoráveis, de vento, temperatura, correntes que possam te levar para a terra firme, o que é muito pouco provável de acontecer nessa situação, também conhecido como milagre. Ou você tem pelo menos ali um colete salva-vidas que te permita suportar esse momento. Então, o mínimo que se precisa ter numa situação dessas é um colete salva-vidas. E o que agora, fazendo analogia com a gestão, né, o que representa esse colete salva-vidas no quesito de gestão empresarial? Tem dois itens aqui muito importantes. O primeiro é o fluxo de caixa e o segundo é o planejamento financeiro orçamentário. E esse segundo é que vai ser o tema aqui da nossa conversa. Bom, inicialmente eu classificaria as empresas em 4 grupos nesse momento. O primeiro grupo são as empresas que têm caixa e têm planejamento financeiro. Com certeza, essas atravessarão esse momento sem maiores dificuldades. No segundo grupo, eu classifico as empresas que não têm caixa, mas têm planejamento financeiro. Essas empresas, elas terão alguma dificuldade, mas elas conseguirão atravessar a turbulência. No terceiro grupo, nós temos as empresas que têm caixa, mas não têm planejamento financeiro. Essas empresas estão numa situação mais complexa do que a do grupo 2, por incrível que pareça, mesmo tendo caixa. Porque elas não têm a ferramenta que permite fazer a gestão do caixa que elas possuem, que vai permitir com que se tome as melhores decisões que o momento exige. Então, o que tende a acontecer com elas? Elas possivelmente cairão para o grupo seguinte, que é o grupo 4, que são as empresas que não têm caixa e não têm planejamento financeiro. Essas empresas, infelizmente, elas se enquadram na situação ali que eu fiz a analogia, né, do barco à deriva e sem colete salva-vidas. Se alguém se enquadrou no grupo 4, nem tudo está perdido, tá? Ainda durante a apresentação vai ser apresentada uma alternativa para as empresas nessa situação. Bom, vamos para as nossas ferramentas, né? Primeiro, o fluxo de caixa. O fluxo de caixa, ó, é uma projeção de recebimentos e pagamentos ao longo do tempo, né? Onde um pouco de organização e uma boa planilha Excel resolve, não é esse o objeto da nossa conversa. O objeto da nossa conversa é o segundo item, porque para mim ter a oportunidade de fazer a gestão do fluxo de caixa, a empresa precisa ter a capacidade de gerar caixa. Não adianta eu fazer fluxo de caixa se o meu fluxo de caixa não é viável. Então, para fazer esse planejamento e acompanhar essa capacidade de geração de caixa, é que nós temos o planejamento financeiro, também conhecido como planejamento orçamentário. Eu não gosto muito de já o nome orçamentário, porque dá a ideia de que é só um orçamento, né? É só uma previsão, enquanto que não é isso. É um orçamento, tem todo, isso a gente vai ver no decorrer da apresentação, tem todo um acompanhamento, tem um forecast que se chama, né? Então, eu prefiro usar mesmo o nome planejamento financeiro. Bom, qual é que é a base para um planejamento financeiro? Como eu falei, o que eu posso estar falando aqui pode ser óbvio para algumas pessoas, mas para as outras não. Ele é baseado no quê? No demonstrativo de resultado, tá? Então, o demonstrativo de resultado eu apresento aqui de forma simples, né? É composto primeiro das minhas receitas brutas, das vendas, né?
Depois eu tenho ali as deduções de vendas, que basicamente são as devoluções e os meus impostos sobre a venda. Aí eu tenho a minha receita líquida. Depois eu tenho meus custos variáveis, também conhecido como CPV na indústria, custo do produto vendido, ou CMV no comércio, o custo da mercadoria vendida. Depois vem as minhas despesas variáveis de venda, frete e comissão, são as mais clássicas, né? E aí eu chego na margem de contribuição. Depois eu tenho minhas despesas operacionais, né? Também conhecido como custo fixo, que são aquelas despesas que, independente se a minha empresa está vendendo ou não, eu vou ter elas. E aconteceu muito agora. Foi uma situação atípica, inclusive, quando a gente cita até nos exemplos, nas consultorias, se tua empresa produzisse tal estoque e não vendesse. Pois foi o que aconteceu no mês de abril, aconteceu muito isso nas empresas. Elas não tiveram CPV, elas venderam um pouco e o custo fixo se manteve. A despesa, por isso que ela é fixa, porque independente de eu vender ou não, eu tenho ela. Por isso que esse é o momento de replanejamento. Eu vou ter que adequar minhas despesas operacionais à minha receita. Isso também a gente vai, nessa apresentação, ver como fazer. Depois eu tenho o EBITDA como resultado disso, um indicador muito importante, tá? Eu vou me deter a explicar ele mais adiante. Depois do EBITDA, o EBITDA é o resultado operacional. EBITDA é o termo em inglês que traduzido para o português significa lagida, que é o lucro antes dos juros, amortização e depreciação, tá? Então é o resultado operacional antes da receita e despesa financeira e da depreciação. E depois, como no final, eu tenho o lucro líquido. Bom, como eu tenho que fazer o orçamento baseado no demonstrativo de resultado, eu vou fazer meu orçamento de receita de vendas, vou estruturar isso, né, por unidades, por filiais, canais de venda, linhas de produto. Depois eu vou projetar em forma de percentual em forma de percentual sobre a receita, né, as minhas deduções de vendas, os impostos, devoluções, os meus custos variáveis, que eu posso atribuir um percentual sobre a receita de vendas por linha de produto ou mesmo valores, né, para cada tipo de produto. Minhas despesas variáveis, também vou estabelecer um percentual em cima da minha receita de vendas. As despesas operacionais, o custo fixo, aí eu vou ter que mapear isso, a contabilidade tem condições de me fornecer, né, por conta contábil, por cento de custo. E, finalmente, as outras receitas, despesas financeiras e a depreciação. Então, eu vou estimar isso por um exercício inteiro, né? Normalmente se trabalha com um orçamento para 12 meses, mensal, né? O ano seguinte faz-se uma projeção de 3 a 5 anos, anual, para os anos subsequentes. Bom, feito esse trabalho, o que eu vou ter como resultado? Primeiro, eu vou ter um demonstrativo de resultado projetado, tá? Então, eu vou ter todas aquelas linhas que eu apresentei no início, obviamente, dependendo do tipo de negócio, bem mais aberto, né? Vou ter meu DR projetado. Então, imagina que eu consiga ver o exercício seguinte, né? Agora, de 2021, né? Pegando como exemplo, que eu vou ver mês a mês todo o meu demonstrativo de resultado projetado. Então, eu tenho uma ideia bem completa de qual vai ser o meu resultado e qual vai ser o resultado dos meus indicadores mês a mês. Falando dos indicadores agora. Bom, o lucro líquido é a última linha, é o resultado líquido, só que tem um problema de avaliar a performance do negócio simplesmente pelo lucro líquido, tá? O lucro líquido, como a gente viu antes, ele tem o efeito da depreciação e das receitas e despesas financeiras. A depreciação é um valor que não é caixa, tá? É um valor apenas contábil. E veja o seguinte, pode ser que a minha empresa tenha feito um investimento grande na planta, né? Pode ter comprado máquinas, pode ter ampliado, possivelmente para ampliação da capacidade de produção, o que possibilita eu ter um resultado operacional maior, possivelmente. Só que, contabilmente, isso vai gerar uma depreciação, principalmente o valor alto nos primeiros anos da depreciação dessas máquinas, dessa planta, né? E eu vou ter impacto disso no lucro líquido, vai reduzir o meu lucro.
Imagine também uma empresa que é capitalizada, né, que ela tem valores aplicados, isso vai gerar receita financeira das aplicações e vai vir para dentro do resultado e também vai me distorcer se eu olhar o lucro líquido, porque eu posso estar tendo um resultado operacional não muito bom ou ruim, muitas vezes, isso está sendo contaminado pela receita financeira. Por outro lado, eu tenho as despesas financeiras. Imagina que eu possa ter feito um investimento grande na própria aquisição de máquinas, por exemplo, tenha feito financiamentos, né? E a correção, os juros desses financiamentos vão gerar despesas financeiras, né? E vão também contaminar o meu lucro líquido para avaliar o resultado operacional. E nós temos ainda mais a questão da variação cambial. Muitas empresas elas têm a matéria-prima e muitas vezes é a principal matéria-prima comprada no exterior, indexada pelo dólar, tá? E aí eu faço contratos de aquisição, o dólar, a cotação do dólar fica em aberto e quando fecho a cotação eu tenho uma variação que pode ser positiva ou negativa e agora mais do que nunca, né? Em relação ao contrato original que eu fiz. Isso vai para o resultado também como variação cambial positiva ou negativa, que também faz parte de uma negociação, tá? Não é operacional da empresa. Então, eu não posso, efetivamente, eu não posso. É importante, sim, o lucro líquido, mas eu não posso avaliar uma empresa e não posso planejar ela olhando só para ele. Aí que entra o EBITDA, né? Porque o EBITDA é o resultado antes da depreciação, antes do financeiro, né? E mostra efetivamente o resultado operacional da empresa, tá? E é esse o principal indicador de mercado quando alguém vai avaliar a sua empresa. Isso a gente vai falar mais adiante também desse processo de valorização, de valuation das empresas. E temos aí no meio dos dois o que se chama de geração de caixa, né? Que é sem o efeito da depreciação, mas com o efeito do financeiro, porque efetivamente é o que vai gerar, vai refletir no caixa da minha empresa, porque receitas, despesas financeiras e variação cambial reflete no caixa. O que não reflete no caixa é a depreciação. Bom, então, além desses indicadores do DRE projetado, o que o orçamento permite? Isso é muito importante, é a principal parte do planejamento orçamentário. Ele me permite fazer a projeção e simulações de resultados e indicadores a partir de cada cenário possível. Depois que eu tiver essa ferramenta estruturada, eu posso ir lá nela, mudar as projeções de receitas e despesas, até de tributação, se for o caso, né? E rapidamente, com essas simulações, essas alterações de valores, eu vou ter o meu resultado projetado. Imagina que eu consiga ter mês a mês por 12 meses e mais 5 anos para frente, né? O resultado projetado e esses indicadores, que é isso que está sendo necessário nesse momento. O replanejamento das empresas é obrigatório. Eu tenho que fazer isso e eu preciso de uma ferramenta desse tipo aqui. Porque eu vou conseguir entrar nela, vou projetar uma redução de receita, que é o que vai acontecer, está acontecendo na maior parte dos negócios, vou ter que adequar minhas despesas, meus custos a essa redução de receita, e aí eu vou fazer simulações e ver o que baseado nas ações que eu possa fazer, qual é que é o resultado que eu vou ter. Então, isso se chamam de cenários. E com isso vai permitir que eu tome as melhores decisões para o caixa da empresa. Não é fácil, mesmo assim, tendo uma ferramenta dessas, imagina sem ela. E um outro benefício bastante importante que eu comentei antes, que é a questão da valorização do valor de uma empresa, chamado também de valuation, tá? O mercado, seja os investidores ou mesmo se eu vou negociar o meu negócio, a minha empresa com alguém, eles vão avaliar o valor de uma empresa, o valor de mercado, quanto eles podem investir na minha empresa. E o valor de uma empresa ele é medido não pelos seus ativos, pelas máquinas, pelos seus prédios, e sim pela capacidade de geração do caixa. E como é que eu vejo isso? Justamente com essa ferramenta, né? Eu faço um planejamento orçamentário, planejamento financeiro, projeto meus resultados, chego no meu EBITDA, projeto o meu EBITDA para os anos seguintes, normalmente faz 8 anos essa projeção, aí se abate, estou falando aqui a grosso modo, né? Se abate o endividamento que a empresa possa ter, e a grosso modo esse é o valor da empresa.
Então, se eu não tenho essa ferramenta, se eu não tenho isso estruturado, o interessado, o possível investidor ou alguém que está interessado em comprar a minha empresa, ele obrigatoriamente vai fazer isso. Ele vai contratar alguém, vai fazer o processo que se chama de diligência, due diligence, né, na minha empresa, vai levantar todas as informações para chegar no DRE projetado anos à frente, e a partir daí ele vai saber quanto vale a minha empresa. Então, não seria muito mais interessante eu estar preparado, já ter essa ferramenta para mim, além de ter isso para minha própria gestão, de ter isso pronto, se em algum momento eu precisar ou for interessante para mim captar um investidor ou alguém que estiver interessado na minha empresa. Inclusive, eu admiro os empresários que eles investem na sua empresa, aumentam o valor dela, aumentam o resultado operacional, e quando eles estão no momento de melhor resultado, eles vendem ela. Sei que isso vai contra muita filosofia de empreendedorismo, muitas pessoas, né? Mas eu conheço aqui, inclusive em Caxias, né, na minha cidade, muitas empresas que fizeram isso. Investiram até um certo ponto na empresa, quando eles estavam no melhor resultado, estavam no pico do resultado, eles venderam muito bem as empresas. E muitas vezes você perde o time de fazer um negócio desses, assim como tem muitas empresas que fizeram isso, venderam a empresa, ganharam muito dinheiro com isso. Tem outros casos onde o dono da empresa, os donos perderam o time de fazer isso, veio essa crise toda dos anos anteriores, eles se endividaram, tinham investidores fora que venderam sua parte, porque o investidor faz isso, ele coloca dinheiro um tempo na empresa, tem o seu retorno e ele sai. E eles saíram, a empresa comprou a parte, estava bem, né? Estava no momento bom, comprou a parte que era do investidor, se endividou e agora está numa situação inimaginável até então. Tá? Então, o orçamento é importante não só para a questão de gestão, mas também por essa questão de mercado. Tá? Bom, alguns conceitos que fazem parte do orçamento que convém apresentar aqui. O primeiro, tem muitos, tá? Muitos, eu vou apresentar aqui os mais importantes, tá? O primeiro é o orçamento colaborativo. O que é orçamento colaborativo? É quando você envolve os gestores da sua empresa na construção do orçamento, tá? Não só na construção, mas, obviamente, no acompanhamento. Eu tenho que envolver eles, porque eu tenho que dar essa responsabilidade para eles. Tá? Eu vou dar as diretrizes, a controladoria, a direção da empresa vai dar as diretrizes para a construção do orçamento. Tipo, vendas deve aumentar 10% em relação ao exercício anterior. Os custos devem se manter os mesmos, exceto a questão do dissídio, que é obrigatório, que tem um aumento obrigatório todo ano. Então, eu dou as diretrizes para os meus gestores e eles propõem o orçamento dentro dessas diretrizes que eu estabeleço. Se eu não fizer isso, eu vou ficar com o orçamento como eu sendo o dono, a controladoria da empresa, e eu não vou envolver esses gestores e vai ser muito difícil eu cobrar deles que eles cumpram o orçamento estabelecido. Então, isso se chama de orçamento colaborativo. É envolver os gestores no processo de elaboração do orçamento, de proposição dos valores e depois também o comprometimento no acompanhamento. Orçamento matricial, tá? Bem importante isso, é uma das metodologias que eu acho que mais dá resultado. Normalmente o orçamento ele é estruturado por área, né? Então tem a área comercial que vai ter o orçamento de vendas e vai ter o seu orçamento das suas despesas, né? De marketing, de propaganda, de vendas, de viagens e assim por diante, né? Então a área de vendas normalmente tem o orçamento das receitas e das suas despesas também. Assim como eu vou ter, pegando o exemplo de uma indústria, né, eu vou ter lá o gestor industrial, que vai ser responsável por todas as despesas da área de manufatura, né? A logística, normalmente o gestor da logística vai ser o responsável ali pelas suas áreas, qualidade, administrativo e assim por diante. Esse é o orçamento tradicional, digamos, cada gestor responsável pela sua área. Mas uma evolução do orçamento tradicional é o orçamento matricial, né? Que além dos gestores responsáveis pelo orçamento das suas áreas, tem os gestores do que se chama de pacotes, que são os grandes pacotes de despesas da empresa. Por exemplo,
comunicação, tecnologia da informação, viagens, né, que é uma conta grande, né? Manutenção, por exemplo, né? São contas grandes que representam muito do orçamento. Eu estabeleço gestores que são responsáveis pelo pacote daquelas despesas que vão trabalhar também assim como os gestores das áreas, tá? E aí fica mais fácil por esses gestores dos pacotes, porque eles têm as despesas da empresa toda para administrar. O gestor tem a conta de comunicação ou, sei lá, assistência médica da sua área, ele tem aquela conta que ele não tem muita ação sobre aquilo. A partir do momento que ele estabelece um gestor de pacote, ele tem um pacote de toda a empresa e aí ele tem condições de, além de se fazer cumprir o orçamento, ele tem condições de negociar, de reduzir, ver alternativas para reduzir essa despesa. Inclusive negociar com fornecedores, porque ele está com o pacote de toda a empresa na sua mão. Então, isso é bem importante. Assim como o orçamento colaborativo, o orçamento matricial para a gente atingir os resultados. Orçamento base zero, isso se fala muito, tá? Eu acho, de certa forma, um pouco utópico, tá? É o orçamento base zero. Quando for construir o orçamento, eu não olho nada do histórico dos exercícios passados. Por exemplo, eu não vou olhar quanto eu gastei com comunicação, não vou olhar quanto eu gastei com despesa de viagem e manutenção. Eu acho que, inclusive agora, se fala muito numa metodologia chamada orçamento base zero ajustada, que nessa, assim, eu acredito, que é um misto, né, do orçamento base zero, mas de olhar também alguma coisa do passado. O que realmente eu acredito que se aplica ao orçamento base zero? Primeiro, na área de pessoal, na definição do quadro de funcionários. Eu não posso estar lá ali com o meu quadro de funcionários e achar que para o exercício seguinte eu vou trabalhar com o mesmo quadro e eu não preciso olhar para isso, só vou projetar um reajuste de dissídio e alguma eventual promoção. Não. Os processos são muito dinâmicos, né? E o orçamento base zero na área de RH, na área de pessoal, é o seguinte: eu quando trabalhei como controller, eu fiz isso junto com a direção da empresa e deu muito resultado. A gente vai para dentro, junto com o gestor da área, olha os processos, os principais processos, principalmente os produtivos da empresa, o número de olha as funções que tem dentro de cada centro de custos, os processos que estão sendo executados e ver se realmente aquele quadro de pessoal está adequado, se ele de repente não está inchado, se não tem gente sobrando, tem que olhar muito se está fazendo hora extra, se não está fazendo hora extra, porque se faz hora extra normalmente, se esse número é muito alto, ou tem alguma coisa errada no processo, ou eu tenho que contratar mais gente, reduzo o custo com hora extra. E outra coisa muito importante é identificar oportunidades de automação. Tá? Se eu tenho oportunidades de substituir pessoas por um processo automatizado, infelizmente, pessoal, isso é a realidade das empresas. Se quiser ser competitivo hoje, tem que ser assim, tá? Infelizmente, um robô, uma máquina automatizada, ela não precisa de fim de semana, não precisa de hora extra, não fica doente, não precisa de plano de saúde. Claro que tem o seu investimento, mas eu também trabalhando, fazendo os orçamentos numa área onde demandava muito recurso humano, muita mão de obra para a produção, era uma situação muito crítica, essa questão de depender muito de pessoas, tá? Tá, então, o orçamento base zero na área de RH é uma coisa que eu acredito muito funciona, né? Então, todo exercício, você esquece o quadro de funcionários que tem, vai para dentro dos processos e vê qual é que é o quadro ideal para isso. Outra coisa que se aplica muito ao orçamento base zero é na energia, tá? Energia elétrica, tá? Todo exercício não devo projetar a energia elétrica pelos exercícios anteriores. Primeiro eu vou ter que ver meu volume de vendas para projetar a produção, né, o meu volume de produção, e a partir daí eu vou calcular a energia que eu preciso. Isso é possível de fazer, né? Pela capacidade de consumo das máquinas, eu consigo saber ao longo do ano seguinte o quanto eu vou precisar de energia. E como hoje tem essas oportunidades de contratar energia no Mercado Livre, que é principalmente a indústria, né? O que todo mundo está fazendo,
eu vou olhar para os meus contratos de compra de energia, vou olhar o que eu vou demandar no exercício seguinte e vou adequar os meus contratos de energia para a nova realidade do orçamento seguinte. Então, acho que o orçamento base zero para a área de pessoal, para mão de obra e energia, ok. Os outros gastos, que são também chamados contabilmente de gastos gerais, aí sim. Aí eu tenho que olhar alguma coisa do passado, porque não adianta ficar batendo cabeça quanto eu vou gastar com isso, com aquilo, se eu não tenho uma referência de despesas já acontecidas, né? Claro que eu vou olhar muito criteriosamente essas despesas, né? E vou procurar reduzir elas ao máximo, tá? Então, isso, orçamento base zero ajustado. Esse é o conceito que realmente acredito como eficiente. E nós temos ainda o forecast, tá? O forecast muito adequado ao momento atual, né? O que é o forecast? Eu faço o meu orçamento, faço depois todo mês o acompanhamento do previsto versus o realizado, né? E no momento como de agora, onde eu não sou muito partidário de ficar revisando o orçamento a todo momento. Eu acho que a empresa tem que ter convicção e tem que, se fez um orçamento, tem que ir atrás. Se um mês, 2, 3 não cumpriu, vai buscar, vai ter que fazer. Não tem que pegar e ficar revisando a todo momento, tá? No máximo a cada 6 meses. Mas um momento como esse, que muda completamente o cenário dos negócios, se faz necessário refazer um orçamento. Então, o que tu vai fazer? Tu vai pegar os meses já transcorridos, normalmente de janeiro a março, janeiro a abril, na época que estourou ali a pandemia, vamos dizer, o momento de fazer isso seria abril, né? Quando a partir de março mudou todo o cenário. Então, tu vai pegar, teria pegado, né, o realizado até o mês de março e vai reprojetar o restante do ano. Esse replanejamento, pegando alguns meses do realizado e replanejando os meses futuros, é o que se chama de forecast. Bom, pessoal, para quem se enxergou aí na apresentação, bom, eu já tenho tudo isso e muitas vezes quem tem um processo de orçamento estruturado, ele tem algo até mais avançado do que foi apresentado até aqui. Então, meus parabéns. Tá? Vocês estão realmente com um planejamento financeiro adequado para a empresa. Para quem ainda não tem, não adianta chegar amanhã na empresa, eu vi a apresentação do Mauro lá, é isso que nós precisamos fazer, vou pedir lá para o meu financeiro, para o contábil, montar o meu planejamento orçamentário. Não é algo que se monta fácil assim. O fluxo de caixa, sim, você até pode chegar na empresa e pedir para o financeiro montar, mas não um planejamento orçamentário, um planejamento financeiro. E isso é algo estratégico, alinhado com as diretrizes da gestão do negócio, os diretores precisam participar. Tá? Então, como eu coloco aqui, quem ainda não tem um fluxo de caixa, isso sim, o financeiro tem que montar urgente, tá? Só que ele consegue fazer um fluxo dia a dia para os próximos 30, 60 dias e um fluxo mensal ali para 3, 6 meses, tá? Um planejamento de mais longo prazo necessita de um planejamento orçamentário antes, que é justamente ver a minha capacidade de geração de caixa. Eu tenho que fazer minha empresa gerar resultado para ter a oportunidade de fazer a gestão, o fluxo de caixa. Então, o que eu preciso fazer? Um orçamento de 1 ano, no mínimo, né? E a partir dos resultados projetados, aí sim eu faço um fluxo de caixa de mais longo prazo. Bom, para colocar em prática, muitas empresas desistem ou nem começam, né? Pela complexidade. Na realidade, não é que é algo complexo, é trabalhoso de montar o primeiro. O primeiro, sim, porque eu tenho que estruturar minhas vendas, eu tenho que estruturar minhas vendas em canais de venda, linhas de produto, né? Por regiões, né? Justamente para ter flexibilidade de depois trabalhar aumento de venda, né, por região, por linha de produto. Tá? Então, essa estruturação que ele exige dá trabalho, não que seja complexo. Que recursos eu preciso ter para começar? Bom, ou eu tenho um profissional com essa expertise dentro da empresa, que tenha experiência, né, que tenha trabalhado na construção e acompanhamento de um orçamento, no mínimo um exercício inteiro, né, desde a construção até o acompanhamento, de preferência numa empresa maior do que a minha, né, ou eu contrato uma consultoria especializada. Tem consultorias, né,
A própria Efetiva, que é a minha empresa, é uma dessas empresas, né, que pode ajudar vocês a montar o primeiro e depois pode encaminhar com pernas próprias, né? Além de uma boa estrutura de profissionais na área financeira, a área contábil é bastante importante, tá? Porque o principal documento, vamos dizer assim, que eu apresentei lá no início do planejamento financeiro, é o demonstrativo de resultado. O demonstrativo de resultado é uma ferramenta contábil. Só que a participação da área contábil é importante nesse processo, mas com uma orientação gerencial e não contábil fiscal. Tá? A famosa contabilidade gerencial que a gente vê lá na universidade ou nas MBAs, né? Ela mais do que nunca se faz presente aqui nesse processo. A contabilidade é a fonte de todas as informações, toda a saúde da empresa está ali, só que eu tenho que trazer ela para uma visão gerencial. Tá? E então, a participação da área contábil com esse enfoque gerencial é bastante importante. E aí, é o mais importante de tudo, a partir do que eu montar o primeiro, vai dar trabalho, mas ele vai se tornar uma ferramenta de uso natural e contínuo. E aí sim vai estar disponível para replanejar as ações no momento como os que estamos vivendo. Agora sim, depois de tudo isso, eu tenho que ir lá para o meu orçamento, ver o que vai, com esse cenário que se projeta aí, né, que já está acontecendo, na realidade, o que eu tenho que mexer no meu orçamento, quais serão os resultados e quais são as ações que eu vou ter que fazer para que eu volte a ter resultado. Porque, via de regra, exceto alguns segmentos, os orçamentos que foram montados até então, eles foram literalmente por ralo agora com a pandemia. Mas o que eu vou replanejar, afinal? Se fala tanto em replanejar, né? Bom, primeiro que para mim replanejar eu tenho que ter algum plano, né? Para replanejar. Isso que muitas empresas agora se depararam com essa situação, correm atrás de soluções milagrosas, né? Para sair da situação, acontece o seguinte: eu vou replanejar se eu tenho um plano. Se eu não tenho um plano, fica difícil, né? Então, por isso que eu bato forte de novo naquela classificação dos 4 grupos de empresas que eu apresentei lá no início. O planejamento financeiro, nesse momento, ele é fundamental. Tá? O que eu devo fazer, então? Bom, eu vou lá olhar primeiro para as minhas receitas, né? Eu vou ter redução de receita, exceto alguns segmentos, né? Para vocês terem uma ideia, que a gente convive nas empresas aí, em média, as empresas estão tendo 50% da receita que tinham até então. O 50% da meta projetada está sendo atingida, até menos. A média é 50% da receita e 60% abaixo da meta que foi projetada. Alguns segmentos, como de alimentos, até no início, até teve um aumento de vendas em função daquela paranoia do pessoal estocar alimento em casa, até o varejo teve que repor esses estoques, né? Então, no primeiro momento, até aumentaram as vendas, mas agora já está indo para um número preocupante. Por outro lado, a indústria automobilística, que quem fornece para a indústria automobilística, chegou a faturar, a vender 20% a 30% do que vinha vendendo. Chegou, não, está fazendo isso. Por quê? As montadoras, elas praticamente pararam todas até agosto. Imagina, quem é que vai comprar carro nessa situação? Por 2 motivos. Primeiro, a preservação do dinheiro e segundo, que não pode sair de casa, vai comprar carro para quê? Então, quem fornece para a indústria automotiva está muito complicado e, como disse, via de regra, a média está sendo 50% de redução de venda. Obrigatoriamente, eu vou ter que replanejar essas receitas. Bom, fatalmente, eu vou ter que ir para redução de custos. Eu até posso ser uma empresa capitalizada, mas eu não vou comprometer meu capital, torrar ele dentro para cobrir os custos da minha empresa. Então, a primeira coisa que eu preciso olhar, e aí a ferramenta de planejamento financeiro é fundamental, é a questão da redução do quadro. Tá? Eu tenho que avaliar 2 situações. Se eu vou efetivamente reduzir o quadro de funcionários, se eu vou optar pelas práticas de flexibilização que estão sendo permitidas. Flexibilização de turno de trabalho e remuneração. Porque a simples redução de quadro, no primeiro momento, no curto prazo, ela vai aumentar a minha despesa, porque eu vou ter que indenizar, eu vou ter o custo das indenizações, das rescisões, e no curto prazo, se é uma empresa que tem problema de caixa, no curto prazo, pode ser
até a minha sentença de morte daqui a pouco. Por isso que uma ferramenta dessas de planejamento financeiro, de orçamento, eu vou lá, projeto os cenários. Primeiro eu vou fazer a redução de quadro. Bom, aqui, nesse centro de custo eu vou reduzir, mas por outro lado eu vou ter um custo de indenização de tanto. Projeto nos meus resultados no longo prazo e vejo qual é o cenário, qual o resultado com a redução de quadro. Depois eu vou lá para a prática da flexibilização, que eu vou reduzir meu custo linear por um bom tempo, não vou ter o custo da rescisão e vou ter uma retomada lá na frente. Comparo as duas situações e vejo o que é mais interessante fazer. E isso tu só consegue fazer com um planejamento orçamentário. Se eu não tenho isso, eu não tenho a mínima noção do impacto do que uma ou outra coisa vai fazer no meu resultado. Redução de custos, né? Obrigatoriamente eu vou ter que avaliar criteriosamente todas as despesas, todas, exceto as mais irrisórias, né? Vou ter que olhar todas elas, vou ter que ver se são realmente necessárias, o que eu posso adequar. Eu tenho que ter um trabalho dos gestores, da área de compras, todo mundo nesse momento de avaliar todas e cortar todas que forem possíveis. E fazer negociação com os fornecedores. Nós não estamos todos no mesmo barco nesse momento, nós estamos todos na mesma tempestade. Então, os fornecedores, obviamente, sabem que, como estão na mesma situação, eles estão tendo o bom senso de fazer essa negociação e esse é o replanejamento que necessita ser feito nesse instante. E, claro, nem tudo está perdido, vamos dizer assim, né? Eu tenho a oportunidade de novos produtos, novos mercados, né? Principalmente na área de saúde, segurança, equipamentos de proteção, tecnologia, com as pessoas trabalhando remotamente, estão surgindo novos produtos e novos mercados. Eu tenho que olhar para isso como também uma fonte alternativa, ou quem sabe até principal de receita, dependendo do segmento do negócio. E revisão ou não, depende, né, dos investimentos. Isso também eu vou ter que olhar com bastante atenção nesse instante. E isso são cenários, né? Então, todas essas simulações, né, são cenários que eu vou projetar e escolher a melhor, com segurança, né? O principal do planejamento orçamentário, isso eu vou conseguir tomar uma decisão com segurança da melhor alternativa que eu tenho nesse instante. Quais são os fatores críticos de sucesso, né, para o planejamento orçamentário, né? Primeiro, a cultura é regra. A partir do momento que eu implantei ele, eu não vou fazer o primeiro e botar na gaveta. Todo ano eu vou fazer para o exercício seguinte. Normalmente, a partir de setembro, no máximo outubro, eu começo esse processo, envolvo todos os gestores. Vou fazendo a projeção dos resultados, vou avaliando, né? Vou apresentando para a direção, né? Então, eu tenho que ter essa cultura. Todo ano eu preciso fazer isso. Disciplina. Obrigatório acompanhamento mensal do previsto versus realizado. Tá? Não tem jeito, todo mês eu tenho que ver o que eu previ, comparar com o realizado, entender as distorções, os desvios que houveram. Os gestores têm que fazer uma análise do que causou essa distorção, quais são as ações e fazer planos de ação para não só recuperar o que não volta a acontecer no mês seguinte, mas também recuperar o que foi o que ficou aquém do orçado. Comprometimento, como eu já falei antes, todos os gestores precisam estar comprometidos com o planejamento, acompanhamento. Surgiram reuniões mensais da controladoria, da direção com os gestores para avaliar, criar indicadores, muito importante ter esses indicadores do atingimento do orçamento por área, né? E a ferramenta, tá? Os motivos que muitas empresas não fizeram o orçamento foi por achar complexo, mas o outro é pela dificuldade de fazer a gestão desse processo todo, desse mecanismo todo que ele é grande, né? Envolve muitas planilhas normalmente, né? Então, o que se tinha de ferramenta até então? Tem soluções de mercado
que as grandes empresas utilizam, soluções de planejamento orçamentário, mas que elas eram muito caras. Eu mesmo, quando trabalhei na controladoria, numa empresa de porte médio que eu falo é um faturamento, receita bruta de 300 a 500 milhões ano, que representa ali 25 a 30 milhões mês. Essa empresa, essa faixa que eu classifico como média, por incrível que pareça, não tínhamos alternativas de sistemas especialistas a custos viáveis para empresas desse tamanho até então. Aí você obrigava a usar o Excel, que é um processo muito maçante, muito arriscado, inseguro. O próprio orçamento colaborativo usando Excel, eu não consigo fazer ele. E o que eu vejo nos últimos 2 anos aí é algumas boas opções de sistema modernas, na web, na nuvem, com custo de assinatura, custo mensal, totalmente compatíveis para pequenas e médias empresas. É um momento bem interessante para procurar ferramentas. Depois, no final, eu até tenho ali, eu vou deixar o meu contato para quem tiver interesse em aprofundar em qualquer um dos assuntos que foi abordado aqui hoje, eu vou estar à disposição. Mas temos ferramentas hoje para fazer gestão orçamentária, assim, com um custo bem interessante. Bom, finalizando essa parte aqui, depois eu tenho mais uma partezinha e podemos ir para a conversa, né? Eu vou apresentar uma mensagem aqui, conceito cunhado por Jim Collins no livro Empresas Feitas para Vencer, que trata-se do paradoxo de Stockdale. Esse conceito surgiu a partir dos relatos do almirante Stockdale, que foi um prisioneiro na Guerra do Vietnã, sobrevivendo à tortura e a 7 anos no campo de concentração, tendo voltado para os Estados Unidos como um herói de guerra. Em sua conversa com Jim sobre o seu sucesso em ter retornado, foi perguntado quais foram os grupos de soldados que não conseguiram sobreviver ao campo de concentração. E o almirante surpreendeu em dizer que, assim como os pessimistas, foram os otimistas. Para Stockdale, os otimistas achavam que alguma solução fácil iria acontecer, como ser libertado em um Natal ou Páscoa. E nada disso acontecia. Ocorre que, para esses, a frustração de nada ocorrer desanimava a esperança de liberdade e eles simplesmente sucumbiam. Então, os que obtiveram sucesso foram aqueles que tiveram uma perspectiva otimista e, ao mesmo tempo, realista, ao ponto de encarar realmente o que estava acontecendo. Stockdale disse: você nunca pode confundir a fé em um final vitorioso, que é vital para a sua sobrevivência, com a disciplina necessária para confrontar os fatos mais brutais da sua realidade, seja qual for. Então, é exatamente como precisamos encarar esse momento, com o otimismo que a crise irá passar, mas sem nos esquecer do realismo que se impõe e com a disciplina para ajustar nossos negócios. É claro que teremos dificuldades e como iremos encarar é o que fará a diferença. De novo, a disciplina que eu mencionei antes como uma questão, um fator crítico de sucesso. Então, aqui, complementando isso aí, trazendo para vocês como eu tenho que ser realista, além de otimista, né? O que é a nossa realidade, então, para finalizar? Bom, primeiro que o vírus não vai embora, ele ficará para sempre. Esse vírus, ele foi criado e ele vai ficar aí. Não é pelo fato da gente ficar em casa, da gente fazer isolamento social, que o vírus vai embora, ele vai permanecer aí. E o que nós estamos fazendo é apenas diminuindo a velocidade de contaminação, só isso, né? O dia a dia não vai alterar muito do que está hoje aí, até nós termos uma vacina. O vírus está aí, ele não vai embora. A única coisa que vai fazer ele não nos atingir mais é uma vacina, que possivelmente para nós aqui vai chegar 2021, talvez, tá? Sem isso, a realidade é essa que nós estamos vivendo, que vai ter uma lenta flexibilização das atividades e a tal da curva se achatar, como todo mundo fala. E aí eu até trouxe aqui, né, a tal da curva. Essa aqui é a posição de 1º de junho, o que se apresenta aqui? As economias fortes, né, aqui Estados Unidos, Reino Unido, Espanha, Itália, França e principalmente a Alemanha,
elas no 30º, 40º dia aqui, elas já atingiram o pico, que tanto se fala, né? E já começaram a cair, tá? Começaram a cair, tá? Então, 30º, 40º dia. Olha o que acontece com o Brasil de amarelo e com o México aqui no azul escuro. Até demorou um pouco mais para subir, mas passou 40 dias, passou 60 dias e ela continua subindo, tá? Na realidade, o que a gente está fazendo, essa flexibilização de isolamento, não é porque a saúde permite fazer isso, é porque a economia necessita. Nessas economias fracas, tipo Brasil e México, a economia necessita, mas a realidade não vai ser diferente do que nós estamos vivendo por um bom tempo, infelizmente. Tá? Além do que tem o risco da segunda onda, como o vírus está aí, se nós não mantivermos os nossos cuidados, não mantivermos todos esses protocolos de segurança sanitária, pode tudo voltar. Então, realmente, é bem impactante a situação que nós estamos vivendo. E temos que encarar que vai ser assim. Otimista, sim, mas é assim e até não termos a vacina, não vai ser muito diferente. A tal da nova normalidade, né? Vai voltar ao normal, mas não vai ser como antes, né? Isso é óbvio. Mas, por outro lado, há oportunidades para novos produtos, novos mercados, como comentei antes, e é essa alternativa que se apresenta para aquelas empresas do grupo 4 que eu citei lá no início, que são as empresas sem caixa, sem planejamento, que estão já num momento muito difícil. Elas têm que se reinventar, elas têm que olhar para o mercado, ver com essa nova normalidade que está acontecendo, que produtos ela pode criar, que mercados ela pode atingir, que pode ter uma saída bem interessante nessa pandemia toda, literalmente, tá? Então, é isso que eu tinha para apresentar. Vou deixar aqui, se alguém quiser aprofundar o assunto, os meus contatos, meu e-mail, WhatsApp, né? Efetiva é o nome da minha empresa, a consultoria que na área de gestão, controladoria, né? O meu dia a dia tem sido isso, bastante trabalho, né, com algumas empresas que têm o planejamento financeiro e estão procurando ferramentas para ter agilidade, para se replanejar nesse instante, tá? É isso, pessoal, tá? Então, eu vou voltar aqui, parei o compartilhamento, tá? E estou à disposição para as dúvidas e questionamentos. Obrigado, Mauro. A gente abre agora, pessoal, então, alguns minutinhos para questionamentos. Daí o Mauro fica à disposição. Quem inicia? Oi, Mauro. Parabéns aí pela apresentação aí. As grandes empresas, como você comentou, né, elas têm obrigação de ter esse planejamento, ter todos esses controles, mas esses conceitos elas podem ser muito bem aplicados também nas empresas pequenas, né? Com certeza. Porque Flores da Cunha é uma cidade que tem algumas empresas grandes, mas também tem bastante ou comércios ou assim em menor volume, né? Claro, daí não tem toda essa. Só queria que tu falasse um pouquinho assim, bem pouco do que pode ser aplicado, uma coisa mais rápida assim para essas empresas pequenas aí. Bom, eu entendo que a questão do demonstrativo de resultado ali como base, fazer a projeção de receitas, ela se aplica em qualquer tamanho de empresa. Eu não vou ter tão robusto, um orçamento colaborativo, mas a minha projeção de receita de vendas, a minha projeção dos meus custos, ela se faz para qualquer tamanho de empresa. O que pode ser feito numa empresa menor é que eu não vou envolver gestores, eu não vou ter grandes processos, mas obrigatoriamente eu vou ter que fazer uma projeção das minhas receitas, minhas despesas, meu custo. Pode ser numa planilha Excel, é mais simples de fazer, não precisa de um sistema especialista, mas o conceito em si ele não muda muito. E o fluxo de caixa, esse é obrigatório. A pequena empresa, ela tem que ter o fluxo de caixa, né? Faz uma planilha Excel, né? E eu acho que em pequenas empresas até, porque eu já prestei consultoria, né, para pequenas empresas e um dos primeiros trabalhos que a gente fazia era montar o fluxo de caixa. Então, pequena empresa, primeiro faz o seu fluxo de caixa para ter uma ideia do
que vai acontecer com o caixa nos próximos meses. Mas sim, na sequência tem que montar um planejamento financeiro assim também. Só que é algo simples, né? Digamos assim, é uma evolução do fluxo de caixa. Mas se aplica a qualquer tamanho de empresa, só não é um processo tão robusto, né? Com tantos conceitos. Vou fazer mais uma questão aí. A questão, assim, deve ter acontecido também contigo, né, em alguns casos. Levantamento de empresa, você falou lá da geração de caixa, EBITDA e tudo mais, né? Geralmente, a empresa chama um consultor quando a coisa está começando a ficar mais complicada, né? Que já que não abre o extrato do banco lá, vê que não tem dinheiro para pagar a conta ou para ter uma coisa errada. Como fica essa questão de mostrar para a empresa que o negócio realmente não está funcionando, partir para ou até redução de quadro, parar investimento? É difícil esse convencimento? Como é que conta um pouquinho aí o que tu já passou por, o que já aconteceu, assim, o que pode ser feito para resolver isso? Sim, é difícil, mas a gente tem as ferramentas, as técnicas, né, que é o fluxo de caixa, é o planejamento financeiro. Muitas vezes, a maior parte das vezes, a empresa sabe que tem alguma dificuldade, mas não tem ideia do tamanho. Tem duas situações que acontecem, tá? Eu já vivenciei, tá? Eu diria que nenhuma até agora chegou ao ponto de dizer o teu negócio não tem solução. Não. Todos eles, os que eu participei, eram viáveis, inclusive alguns muito interessantes. Era um negócio, além de viável, muito interessante que tinha. Normalmente, a questão é a gestão financeira e gestão de custos e despesas, tá? Que a empresa se perde nisso aí. Mas normalmente o negócio dela é viável, ela tem condições de gerar o resultado, o EBITDA. Recentemente eu fiz uma avaliação de uma empresa dessas que achava que não tinha solução, que a única alternativa era vender, né? Então a gente fez a projeção do longo prazo ali, viu que o negócio era muito viável operacionalmente, que ia dar resultado, que só tinha que resolver a questão no curto prazo. Precisava conseguir um financiamento para resolver o problema de caixa no curto prazo e ser muito rígido no controle de despesas, né? A gente fez toda uma projeção de redução de custos que a empresa ficava operacionalmente muito viável, ela estava muito inchada, né? Então, era questão de resolver o caixa no curto prazo, só isso. E, claro, depois ter a disciplina de cumprir o que foi planejado. Por outro lado, tem situações que infelizmente, as empresas familiares, tá? Tu chega num ponto que tu tem solução, né? Tu apresenta a solução, mas eu tive um caso que o dono da empresa, quem cuidava do financeiro era a mulher, e aí que já não era a primeira mulher, já era a mãe dos filhos, estava tudo na mão dela. E foi apresentado o plano, o que tinha que ser feito, e uma das ações, infelizmente, era o afastamento dessa pessoa, porque ela não tinha, não que não fosse competente, ela não tinha o conhecimento necessário para cuidar do financeiro da empresa. E foi apresentado o plano. E aí a pessoa avaliou, mas entre eu tomar essa ação para salvar o negócio, salvar meu casamento, eu vou ter que optar, né? E tem coisas desse tipo, né? Mas eu diria o seguinte, a notícia boa é que se a empresa não tem solução, ela já quebrou, ela nem chama consultor, tá? Então, normalmente, quando ela nos chama, ela ainda tem a alternativa, sim. Tá bom, muito obrigado. Mais alguém, pessoal? Acho que ninguém mais tem dúvidas, Mauro. Tá todo mundo sabendo tudo. Né? Ou não entenderam o que eu apresentei, né? Não, tudo bem. Então, já que ninguém mais tem dúvidas, a gente encerra, né? Teus contatos vão estar na apresentação, se alguém quiser entrar em contato, né? Eu já vou te mandar na sequência.
procurando o Centro Empresarial. Então, a gente agradece, parabeniza pela apresentação, agradece a tua disponibilidade também, né, estar conosco. E a disposição para uma hora aí. Outras, né? Isso aí. Quem sabe uma hora daí vem conhecer o Centro Empresarial lá, né? A gente faz uma presencial. Pessoal, então, boa noite. Agradecemos. Boa noite. E até a próxima atividade, então. Obrigado, pessoal. Boa noite. Obrigado. Obrigada.